Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, e a nossa tão amada editora Betel preparou para esse segundo trimestre do ano de 2024 falarmos sobre ordenanças bíblicas. E hoje, irmãos, chegamos aqui ao fechamento desse trimestre muito bem elaborado, um conteúdo muito rico. E vamos aqui então na lição de número 13 falar sobre ordenança para pregar o Evangelho. É um chamado do próprio Deus para cada um de nós cristãos. Todos os cristãos estão vocacionados e trazemos todos nós sobre os nossos ombros essa preciosidade que é o Evangelho, essa incumbência de, como arauto, proclamar, difundir, disseminar as boas novas de salvação, e vai ficar bem claro para nós a nossa missão no enfoque dessa preciosa lição. Ordenança para pregar, anunciar as boas novas do reino, o plano bendito de salvação, o plano que o próprio Deus escreveu, elaborou antes da fundação do mundo, e na plenitude dos tempos ele mesmo colocou em execução, enviando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos salvos pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, o eterno Filho de Deus, e a honra, o mérito, a glória, o louvor, a exaltação, o enaltecimento, somente a Ele pertence. Importa que Ele cresça e que diminuamos, e com o coração cheio de gratidão e amor por tudo aquilo que o nosso Deus fez por cada um de nós. Nós aqui estamos para pregar as boas novas de salvação. O texto áureo diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. É uma ordem, está no imperativo, ide, uma ordem para cada um de nós cristãos que cremos em Cristo de todo o coração. A igreja que começa com o nosso Senhor ali chamando os 12 discípulos que se tornaram depois apóstolos. Em dado momento são 70 discípulos enviados, no cenáculo 120 discípulos, irmãos aproximadamente, depois passa a 3.000 e logo depois 5.000, e irmãos, atravessa continentes e chegou aqui no século 21 a mensagem bendita e preciosa, a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. E nós somos milhões e milhões de cristãos espalhados na face da terra, pois fomos alcançados por essa preciosa mensagem. Os 12 apóstolos, é claro que Judas Iscariote se perde depois em Atos dos Apóstolos, Matias é colocado em seu lugar. Eles não prevaricaram, não negligenciaram o chamado, pelo contrário, cumpriram a missão, a carreira que lhes estava proposta pelo próprio Deus, e o Evangelho chegou aqui até nós, irmãos. Nós somos fruto desse trabalho feito por eles, feito na unção do Espírito Santo, receberam dotação do Espírito Santo, poder, revestimento do alto, do céu, vindo da parte do nosso Deus, revestimento com poder para testemunhar da verdade preciosa, que salvação está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e somente nele. Ele nos comprou para ele mesmo, nos resgatou do mercado de escravo, e por isso aqui estamos, para dar continuidade enquanto estivermos aqui, nós como igreja na face da terra,
para cumprir essa ordem imperativa que nós encontramos aqui no textuário. Ide por todo mundo, pregai, anunciai, falai, proclamai, disseminai, difundi as verdades da palavra de Deus, o evangelho, as boas novas de salvação. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo, independente de cargo ministerial, tem a responsabilidade, pesa sobre cada um de nós, de anunciar a todas as pessoas a mensagem do evangelho da salvação em Cristo Jesus. Esse anúncio, irmãos, de pregar o evangelho deve ser para todos os moradores da face da terra. É a nossa missão e cumprimos essa missão dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o coração saturado de gratidão e amor por tudo aquilo que o nosso Senhor já fez por nós, lá naquela pequena colina, no Gólgota, lugar da caveira, no Calvário, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém. O objetivo da lição são 3: mostrar que o ID é uma ordenança sem contestação, falar que o tempo de semear é ininterrupto, pregarmos o evangelho a tempo e fora de tempo, e o tempo é já, esse é, minha irmã, meu irmão, o nosso tempo. O tempo de cumprirmos a tarefa que nos está proposta e proposta pelo próprio precioso, bendito Deus, o Deus de toda a graça. E também ressaltar que ganhar almas é algo sublime. Quem ganha almas sábio é. Texto de referência está em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 18 e também o versículo 20. Nos diz assim o rolo sagrado: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Após os apóstolos ouvirem essa ordem dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os apóstolos e também os vários discípulos que ali estavam, eles então partiram, irmãos, e ao partir, o Espírito de Deus cooperou com eles, com sinais, prodígio e maravilha, confirmando a palavra anunciada. O Espírito de Deus, irmãos, fará milagres, sinais e prodígios no nosso ministério, desde o momento em que haja em nós essa mesma postura de partir para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, pregar as boas novas do reino. A igreja recebeu o mandamento para anunciar o evangelho, o conteúdo da pregação, o revestimento de poder pelo Espírito Santo e a promessa de termos o Senhor conosco todos os dias enquanto cumprirmos a missão. Temos uma promessa de, enquanto estivermos aqui em peregrinação, temos disponíveis a nós como igreja os dons espirituais, as ferramentas que o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, disponibiliza a cada um de nós. Batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Então, irmãos, temos uma promessa que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e é na unção, no poder do Espírito Santo, que nós, então, cumprimos esse
necessário, o chamado, esse ministério de grande importância que cada um de nós cristãos recebemos da parte do próprio Deus. É urgente, é uma questão de obediência. Urge, irmãos, há uma necessidade de se anunciar as boas novas do reino, pois a humanidade sem Cristo está caminhando para juízo, condenação e inferno. E só será mudado essa trajetória de forma radical. Ao contrário de caminhar para juízo, condenação e inferno, caminhar para os braços de um Deus eterno, um Deus bendito, precioso, bondoso, misericordioso e amável, quando crê em Jesus Cristo de todo o coração e viver de acordo com a sua fé. Como crerão? Se você, minha irmã, meu irmão, se eu não anunciarmos as boas novas do reino, então, irmãos, urge a necessidade de pregarmos as boas novas do reino. Ide por todo mundo pregar o evangelho. A responsabilidade do cristão é grande, pois o Senhor convoca os seus discípulos ao cumprimento da missão de anunciar o evangelho em todo o mundo. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará. A nossa incumbência, a nossa responsabilidade como crentes fiéis é alcançar outros para o Senhor até que ele volte para levar a sua igreja no arrebatamento. Então, a nossa tarefa, irmãos, de assim como fomos alcançados pela mensagem do evangelho, é compartilhar o evangelho genuíno, verdadeiro, não com manobra, não adulterando o rolo sagrado, as sagradas letras, mas dando um corte reto, manejando bem a palavra bendita, a palavra do nosso amado e precioso Deus. Pregar o evangelho é missão da igreja, é missão nossa, irmãos, como igreja. Se você, minha irmã, meu irmão, se eu não pregarmos o evangelho, quem vai pregar o evangelho? Então, nós, na unção do Espírito Santo, precisamos, nós que fomos revestidos com poder, testemunhar do quão grande é o nosso Deus, o Deus de toda graça, e o plano bendito que Deus elaborou, escreveu antes da fundação do mundo. Prometeu em Gênesis 3,15 enviar a santa semente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na plenitude dos tempos, o nosso Salvador veio. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo a humanidade. Irmãos, a missão que pesa sobre nós é sublime e nós, como igreja, precisamos cumprir o nosso chamado. Fazer discípulo de todos os povos, uma vez que novos convertidos agregue ao corpo de Cristo, precisamos cuidá-lo, tratá-los biblicamente, porque esses bebês espirituais precisam, assim como nós, desenvolver na fé, e o discipulado é de extrema importância, o cuidado é de extrema importância. Precisamos, irmãos, treinar os novos convertidos, ensiná-los, educá-los, doutriná-los, irmãos, para que então, saturados de Bíblia, possam cumprir também esse chamado de grande importância. Ser testemunha até os confins da terra. Irmãos, precisamos pregar sempre a todos e em todos os lugares. Há a necessidade de se ouvirem com clareza o anúncio do evangelho. Pregar a palavra em todo tempo, irmãos, é a tempo e fora de tempo. Precisamos anunciar a palavra do nosso Deus. O que semeia, semeia a palavra. Meus irmãos, o que cabe a cada um de nós é entender o rolo sagrado com clareza, as sagradas letras,
assimilar e transformar as suas doutrinas em realidade na nossa vida. O que deve ser anunciado é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro das Sagradas Letras, precisa ser entendido. E uma vez entendido, compartilhado com todos os moradores da terra e em todos os lugares. Pela manhã devemos semear a semente, devemos fazer a obra daquele que nos enviou. Ninguém sabe qual semente prosperará. Irmãos, devemos então anunciar a todos e cabe a Deus acrescentar a cada dia aqueles que hão de ser salvos. A sua incumbência, a minha incumbência, a missão de toda a igreja, do corpo de Cristo, é semear as boas novas, é derramar a boa semente da pregação do Evangelho. E Deus, Ele acrescentará diariamente aqueles que hão de ser salvos. O que observa o vento nunca semeará. Meus irmãos, se nós esperarmos um contexto de comodidade para pregarmos o Evangelho, nós nunca vamos pregar o Evangelho. O cenário é inóspito. Assim como João Batista pregou no deserto, nós também somos convocados pelo nosso amado e bendito Deus a pregar em um cenário hostil. E muitas vezes, irmãos, vão se levantar contra cada um de nós com difamação, com calúnia. E se você e eu esperarmos, irmãos, tempos bons para anunciar o Evangelho, jamais anunciaremos o Evangelho. Quem não é perseguido é aquele que fica em casa vendo televisão e comendo pipoca. Mas você e eu, ao anunciarmos o Evangelho, irmãos, sofreremos perseguição. Estaremos dentro de um cenário inóspito, dentro de um cenário em que nos apedrejarão, mas, a despeito do contexto qual você e eu estejamos, a nossa missão é cumprir a palavra do nosso Deus, e cumprir a palavra do nosso Deus é ir por todo mundo e pregar, anunciar que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. O que ganha almas sábio é, irmãos, devemos ganhar almas para o nosso Senhor. Devemos, irmãos, nos preparar, nós que recebemos essa convocação, toda a igreja, e anunciar com clareza a palavra do nosso Deus. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Sempre a seara será vasta, de grande extensão, e poucos serão os ceifeiros, os trabalhadores. O que isso significa? Que sempre haverá lugar para mais um. E nós, irmãos, entendendo que a família de Deus está incompleta, precisamos anunciar o Evangelho para que aqueles que estão lá fora, no ceticismo, na incredulidade, assim como você e eu um dia estivemos em nossa vida preguiça, possa, ouvindo o Evangelho, vir para a família de Deus e, assim como nós também, anunciar, proclamar como embaixadores do céu as boas novas do reino. Os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus identificou uma multidão e teve grande compaixão delas, porque andava desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Os discípulos estavam concentrando as suas atenções para a colheita da produção de grãos, mas Jesus estava abrindo-lhes os olhos para uma colheita muito superior e eterna. Não podemos perder tempo, irmãos. Os dias são maus. Quando o texto diz que os campos já estão brancos para a ceifa, o momento é agora, é já. Que momento? O momento de
pregarmos a verdade do nosso Deus, irmãos. Estamos aqui e o nosso Deus tem nos preservado aqui, porque a tua carreira, a minha carreira, a carreira que Deus nos deu de anunciar o evangelho ainda não chegou ao fim e o tempo de cumprirmos a missão é já, é agora. Precisamos, irmãos, buscar poder do Espírito Santo para fazer aquilo pelo qual nós fomos convocados como arautos, anunciar que o nosso Deus, o Deus de toda graça, proveu eterna salvação através do seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Com a capacitação do Espírito Santo, aproveitemos enquanto é dia e anunciemos a todos com ousadia a mensagem de salvação em Cristo Jesus, para que outras pessoas também se tornem discípulas do Senhor e Deus continue sendo glorificado. Irmãos, há uma recompensa e nós receberemos o galardão das próprias mãos do nosso amado e bendito Deus. O nosso Deus, na eternidade, vai nos galardoar por esse trabalho precioso. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma lição, ao final de mais um trimestre. Como Deus tem sido bom conosco. Que Deus vos abençoe e nesse momento nós vamos orar desejando a você um dia muito abençoado. Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita, meu Senhor amado. Muito obrigado por esse privilégio, por essa grande oportunidade de aqui estarmos, anunciando as boas novas do reino, falando da tua palavra, Senhor amado. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, por um dia ter nos dado a oportunidade de te conhecer, Senhor, de ter tido um encontro contigo, ó Pai, e o Senhor ter transformado a nossa vida de uma forma radical, meu Deus, e completamente. Obrigado por ter nos dado um novo sentido à nossa história, Senhor amado. Ó Deus Santo, nos conceda um dia abençoado, por favor. Na tua presença é a nossa oração, em nome de Jesus.